Olá, querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Esta é a nossa série de estudos, O Bom da Bíblia. O Bom da Bíblia tem sido apresentado ao longo destes estudos. Podemos aprender da Palavra de Deus, crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. E que bom que você está participando, que você está estudando. Continue estudando, conferindo os textos da Palavra de Deus. E por falar nisso, você já pegou a sua Bíblia? Se você ainda não pegou a sua Bíblia, pegue já a sua Bíblia, porque o estudo de hoje é um tema maravilhoso. Nós vamos estudar sobre um tema especial que, com certeza, vai ajudar você no seu crescimento espiritual. Então, pegue a sua Bíblia e vamos estudar a Palavra de Deus. E só lembrando, se você desejar enviar alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento para nós, você pode fazer por meio da nossa página, obomdabiblia.com.br. Você vai ali na seção do Fale Conosco e envia a sua dúvida, o seu questionamento. Você também pode enviar por meio do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. E teremos o prazer, o privilégio de lhe responder e, na medida do possível, tirar a sua dúvida mediante a Palavra de Deus. A Bíblia é um livro inspirado e, como livro inspirado por Deus, precisamos pedir a iluminação daquele que inspirou a Bíblia, a iluminação do Espírito Santo, para compreendermos as Sagradas Escrituras. Então, se você puder nesse momento, curva a sua fronte e vamos juntos orar ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Pai de amor, nós iniciaremos agora mais um estudo da Bíblia, da Tua Palavra. E queremos te pedir que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, que possamos compreender a Tua vontade, o Teu querer para a nossa vida, possamos compreender a Tua Palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, já pegou a sua Bíblia? Pois vamos estudar a Palavra de Deus. E o tema de hoje é o juízo. O que a Palavra de Deus nos revela a respeito do juízo? Muitos acreditam que o juízo só irá acontecer por ocasião da volta de Jesus. Mas há um detalhe já adiantando aqui importante. Nós estudamos sobre a volta de Jesus e que na volta de Jesus, Deus dará a recompensa já para os salvos. Logo, os salvos já receberão a sentença de salvação. Logo, o juízo não pode começar por ocasião da vinda de Jesus. Então, quando é que começa o juízo? Como que é este juízo? Quando é e quem é o juiz? Quem é o advogado nesse juízo? Quem será salvo? Quem vai se perder? Quais as regras desse julgamento? Tudo isso nós vamos entender na Palavra de Deus. Mas para entendermos a questão do juízo, a primeira coisa que precisamos entender é para onde Jesus foi logo após a sua morte e ressurreição. Para onde Jesus foi ali depois que ele foi assunto ao céu? Veja o que a Palavra de Deus nos diz em Hebreus, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 9:24 também diz: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Veja, completando aquilo que nós estudamos na lição passada a respeito do santuário. Jesus, ele está num santuário. Não um santuário feito por mãos humanas, mas o verdadeiro santuário. Lembre que quando Moisés foi erigir um santuário, Deus mostrou para ele um modelo. E ele deveria fazer esse santuário de acordo com esse modelo. E esse modelo é o santuário celestial, o qual agora Cristo está nele.
O livro do Apocalipse, ali no capítulo 1, no versículo 12, ele também nos declara, nos dá detalhes de uma visão que João teve. E nesses detalhes de João, nós entendemos, nós conseguimos ver Jesus no santuário. Veja, Apocalipse capítulo 1, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E, voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com veste talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. Observem aqui, queridos, que a visão que João tem de Jesus ali, descrevendo as suas vestes, descrevendo agora os 7 candeeiros, é uma visão de itens que estavam ali no santuário, as vestes sacerdotais, o candeeiro. Sabe, querido, o santuário celestial tem tudo a ver com juízo. No dia da expiação, o dia da purificação do santuário, também denominado como Yom Kippur pelos judeus, era também denominado, em outras palavras, como o dia do juízo. Porque naquele dia todo o povo se afligia, todo o pecado do povo era apresentado diante de Deus e se fazia expiação. Se fazia expiação pelo pecado de todos. Em outras palavras, o caso de todos era levado perante Deus a juízo. E havia ali o perdão, havia ali a expiação. Interessante que o juízo de Deus está intimamente associado também com o perdão. Muitos naquele dia receberão o perdão de Deus. Muitos no juízo recebem o perdão, a salvação em Cristo Jesus. Mas vamos prosseguir aqui com respeito ao juízo. A Bíblia nos traz um profeta que teve uma visão um pouco bem clara sobre o juízo. Vamos no livro de Daniel, no capítulo 7, versículo 9 em diante, que nós acompanhem comigo a leitura. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O profeta Daniel tem uma visão linda de uma cena de juízo. Trono, vê ali livros se abrindo, milhares de milhares servindo ao ancião de dias, a Deus ali no juízo. E se nós examinarmos o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel, nós vamos observar um cenário profético lindo, maravilhoso. Deus descrevendo reinos, poderes que aconteceriam ao longo da história. E todos esses 2 capítulos encerram com um tema. E cada capítulo usa uma figura diferente. Você olhar o capítulo 7 de Daniel, você vai ver ali vários animais sendo descritos para a questão dos reinos, dos poderes. Quando nós vamos para o capítulo 8, nós vamos ver apenas ali 2 animais e tudo ali descrevendo também detalhes, reinos, chifres, descrevendo poderes. Mas não são esses detalhes que eu quero me ater em Daniel nesse momento. Mas é o ponto principal aqui dessa cena do juízo. Para entendermos claramente este juízo de Daniel no capítulo 7, nós vamos para o Daniel capítulo 8. E o texto, digamos, paralelo ao capítulo 7, que fala do juízo, nos traz algo muito importante à luz daquilo que nós estudamos na lição passada a respeito do santuário. Veja comigo Daniel no capítulo 8, no versículo 14. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel,
dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Observem que nesse texto aqui é apresentado para Daniel agora não uma visão de um juízo, de um julgamento propriamente dito, como vocês conhecem, um julgamento, um tribunal, mas aparece aqui a purificação do santuário, em outras palavras, uma expiação. Inclusive, todo o capítulo 8 está voltado também, as figuras estão representando figuras da questão do santuário. Se você examinar o capítulo 8, você vai entender bem a alusão ali com o capítulo 16 de Levítico, que nós estudamos na lição passada. Mas aqui apresenta a purificação do santuário, o dia da expiação. E ainda diz mais, olha, Daniel, em até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E logo mais à frente, a revelação a Daniel diz: olha, isso que você está vendo se refere ao tempo do fim. Observem, queridos, que aqui está dizendo que haverá purificação do santuário. Lembrando, purificação do santuário, referência a um juízo para o povo de Deus. E aqui traz uma data, um período, 2.300 tardes e manhãs. Quando nós vamos para Gênesis, nós vamos entender ali, no princípio da criação, que tarde e manhã era a composição de cada dia, na linguagem hebraica. Em outras palavras, 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias. Só que há aqui um detalhe. Aqui é um texto profético. E na profecia, para cada dia temos um ano. Logo, o período que foi apresentado para Daniel, que começaria a purificação do santuário, o juízo de Deus, seria 2.300 anos. Deus deu um período, uma data onde iniciaria o juízo de Deus. Veja, agora quando é que começou essa data? De onde partiu essa contagem de tempo? Como entendemos pela palavra de Deus a contagem de tempo e chegarmos ao período propriamente dito que se iniciou uma fase, um período do juízo de Deus? Vamos comigo agora no livro de Daniel, no capítulo 9. Versículo 24 a 27 diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Vejam, queridos, esse texto que nós lemos, embora um pouco complexo, nos revela algo muito importante. Veja, no capítulo 7 e no capítulo 8, Deus dá a visão de um juízo, a visão da restauração, da purificação do santuário, ou seja, do dia da expiação, do dia do juízo do povo de Deus. Porém,
Ele diz ali um período, 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, mas ele não diz para Daniel quando é que isso iria se iniciar, quando se iniciaria essa contagem. Mas agora, no capítulo que nós lemos de Daniel, ali a partir do versículo 24, descreve para nós detalhes importantes. Fala ali da profecia das 70 semanas contadas para o povo de Israel. Desse período de 2.300 anos, 70 semanas, 490 dias, outras palavras, 490 anos, estavam determinados para o povo de Israel. E aqui, inclusive, traz um detalhe interessante, que está no versículo 26, que diz assim, depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. Quem é esse ungido que foi morto e não mais está na terra? Não mais está presente na terra? Jesus morreu e ressuscitou. Logo, dentro dessa profecia aponta até mesmo o período da vinda de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. Veja, se nós analisarmos todas as Sagradas Escrituras, nós vamos descobrir que esse período começou com, aqui inclusive disse o detalhe do decreto para restaurar e edificar Jerusalém. E esse decreto aconteceu no ano 457 a.C., ali pelo decreto do rei Artaxerxes. Iniciando ali o período das 70 semanas, dos 490 anos, que dentro desse período haveria a morte de Cristo, e culminando 2.300 anos, 2.300 tardes e manhãs, com o início do que nós chamamos de purificação do santuário, do juízo de Deus, que é descrito lá em Daniel 7 e Daniel 8. Quando nós analisamos tudo isso, nós chegamos à data de 1844. Em 1844, profeticamente, de acordo com a palavra de Deus, com exames cuidadosos da palavra de Deus, chega-se então a data de que esse momento começou o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Em Daniel 7, é dito que nesse julgamento se abriram os livros. Observe que livros, tudo que nós estamos fazendo, está sendo registrado. Todas as nossas obras estão sendo registradas nos livros de Deus. Sabe, querido, por isso nós precisamos tomar cuidado de tudo que nós fazemos, que nós falamos, que tudo isso está sendo registrado. E hoje está rolando o juízo de Deus. Em outras palavras, está rolando o juízo investigativo, que é o período onde tudo está sendo registrado, tudo está sendo devidamente anotado e julgado. Quando Jesus voltar, a Bíblia mesmo descreve que quando na volta de Jesus acontecerá justamente a sentença. Veja, em um julgamento, um tribunal, existe a fase de investigação, onde ali advogados, eles examinam, tentam provar o que aconteceu, etc. e tal. Há o período do julgamento e da sentença, da execução do juízo. Há o período da comprovação. Examina-se, leva para o tribunal para a comprovação dos fatos e logo em seguida o juiz dá o veredito e a sentença. Veja, se nós analisarmos os estudos que nós tivemos anteriormente, nós falamos sobre o milênio. No milênio, quando os salvos forem para o céu, a Bíblia diz que eles julgarão. Nesse período, de acordo lá com Apocalipse, capítulo 20, acontece o juízo comprobatório. 1000 anos, os salvos no céu julgando, não julgando necessariamente de dando veredito, mas comprovando o porquê que aquelas pessoas estão salvas e estão ali no céu e o porquê que muitos não se salvaram e estão perecendo. Logo, a fase que nós estamos vivendo hoje é a fase do juízo investigativo. Começou ali em 1844, conforme profeticamente referido. No juízo investigativo, na purificação do santuário, o sumo sacerdote, quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus.
ele entra no lugar santíssimo com uma finalidade. Não que ele não tivesse acesso antes ao lugar santíssimo, mas agora no juízo investigativo, na purificação do santuário, Jesus entra para fazer expiação, juízo pelo povo. Ele entra para expiar pelo pecado do povo. Jesus, que foi o mesmo Cordeiro, que foi morto para perdão dos nossos pecados, é hoje o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós e está fazendo a expiação, a intercessão por toda a humanidade. Nós estamos vivendo no período do juízo investigativo. Tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado. Tudo que nós fazemos está sendo devidamente anotado por Deus. Está sendo julgado. Está sendo levado diante de Deus. Mas quando Jesus voltar, aqueles que forem salvos, eles irão para o céu, passarão ali com Cristo 1000 anos. Nesses 1000 anos, verão as provas, por que alguns estão salvos e outros não. Terminados 1000 anos, vem então a execução final do juízo, a condenação do perdido. Um detalhe importante, queridos: o julgamento, a condenação, ela acontece para o criminoso. Para aquele que não cometeu o crime, para aquele que teve a sua fiança paga, ele não sofre as penalidades do juízo. Mas para aquele que não aceitou a fiança, para aquele que tem culpa, digamos, no cartório, ele sofre as consequências do tribunal, ele sofre a condenação, a pena. E a condenação, a pena do juízo, está direcionada àqueles que recusaram a salvação em Cristo Jesus, que não andaram de acordo com seus princípios. Bom, nós já entendemos aqui profeticamente quando é que começa o período do juízo. O período do juízo começa em 1844. Primeira fase do juízo em que nós estamos agora, do tempo do fim, é o juízo investigativo. Mas, nesse julgamento, em todo esse juízo, qual é o papel de Jesus? Como Jesus atua nesse julgamento? Veja que a palavra de Deus nos diz, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, meu amigo, minha amiga, quem é o nosso advogado? É Jesus. Sabe, nos juízos, nos tribunais aqui nessa terra, se queremos ganhar uma causa, precisamos ter um bom advogado com bons argumentos que possa, digamos, nos defender. Diante do tribunal divino, nós temos um advogado. E quem é esse advogado? É Jesus. Esse advogado é o melhor de todos. Esse advogado nunca perdeu uma causa. Esse advogado já pagou a fiança antecipado por mim e por você. Que maravilha! Que maravilha entendermos que temos Jesus como nosso advogado. Sabe, você que está preocupado porque cometeu erros, falhas, Deus está dizendo para você, olha, você tem um advogado, é Jesus Cristo. Ele atua como seu advogado. Mas além de advogado, Jesus tem uma outra função nesse juízo, terá uma outra função nesse juízo. Veja comigo o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Que maravilha! O mesmo que atua como nosso advogado será também o nosso juiz. Sabe, em um tribunal terreno, um advogado ele pode mentir, ele pode às vezes trapacear, falar coisas que não são verdades para ganhar a causa do seu cliente. A sua fala, a sua defesa pode ser em defesa de alguém que na verdade deveria ser culpado, mas ele trabalha para ganhar a causa. Só que no tribunal de Deus, isso não vai existir. Primeiro porque o nosso advogado,
ele é um advogado justo. Ele é justo. Justiça é o que mais ele tem em sua vida. E ele será o nosso juiz. Ou seja, o advogado ele conhece muito mais a vida do réu do que o juiz. O juiz ele julga de acordo com as palavras do advogado e as provas que são apresentadas. Mas no juízo de Deus, Jesus, que é o nosso advogado e também será o nosso juiz, ele vai julgar não mediante aquilo que um outro advogado falou, mas mediante aquilo que ele viu, aquilo que ele registrou. Em outras palavras, a justiça prevalecerá no juízo de Deus. E o fato de Jesus ser o nosso advogado e posteriormente ser também o nosso juiz, nos mostra que neste julgamento, neste juízo, só vai ser condenado, só vai se perder aquele que não recorrer ao advogado, aquele que não buscar de fato e de coração, de maneira sincera, a Deus. Sabe, meu amigo, minha amiga, Deus não quer de maneira nenhuma que você seja condenado. E por isso Ele provê todos os meios para que você obtivesse a salvação. Mas agora vem uma questão. De acordo com o quê? Aliás, o que Deus irá julgar? Sabe, no tribunal terreno se julga os crimes. E no tribunal de Deus, o que será julgado? Veja o que a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nós seremos julgados pelas nossas obras. Da mesma forma que no julgamento terreno as pessoas são julgadas por crimes e coisas que cometeram, no tribunal de Deus nós seremos julgados pelas nossas obras. E nesse detalhe, quer sejam boas, quer sejam más. Muito cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala. A Bíblia, inclusive, chega a dizer que nós seremos julgados pelas palavras que nós proferimos. Deus levará em conta todas as coisas. Sabe aqueles pecados, aquelas coisas erradas que você faz, escondido e que acha que quase ninguém sabe? Pois é, Deus sabe. E sabe o detalhe a mais? Veja comigo em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Veja, queridos, que aqui a Bíblia apresenta que nós seremos julgados de acordo com o que se encontra escrito no livro, nos livros. Sabe, Deus apresenta isso dizendo dos registros das nossas obras em livros para mostrar para nós a seriedade do juízo, a seriedade da nossa vida. Deixa eu dizer algo muito importante para você. Não brinque de ser cristão. Não brinque com a sua vida, porque Satanás não brinca de ser o inimigo. Ele é o inimigo. E o juízo não é uma brincadeira, é uma realidade presente. Então, cuidado com as suas obras, com as suas atitudes, aquilo que você escolhe hoje, porque tudo o que você está fazendo está sendo registrado. Aquilo que você acha que quase ninguém sabe, aquilo que você acha que ninguém sabe, aquilo que vai no teu coração, tudo está sendo julgado. Portanto, hoje entregue a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, porque Jesus é o nosso advogado que defende a nossa causa, perdoa os nossos pecados e nos salva diante do juízo. Mas agora vem uma pergunta. Haverá esse juízo? Está acontecendo esse juízo? Mas o nome de quem que está passando nas mãos de Deus em juízo? Quem que está comparecendo? Quem que comparece diante de Deus no juízo? Veja o que a palavra de Deus nos diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Veja, queridos, todos nós compareceremos diante desse juízo. Independente de classe social, raça, não importa. Queridos, todos nós compareceremos diante desse juízo. Nós seremos julgados de acordo com nossas obras. Todos nós compareceremos diante desse juízo. Mas agora vem um detalhe. Seremos julgados sim, de acordo com nossas obras. Mas qual é o parâmetro que irá avaliar as nossas obras? Com que base, qual lei Deus avaliará a cada um de nós nesse juízo? Veja o que a Bíblia nos diz na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 10 ao 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14 também diz, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Queridos, observem bem. Esses dois textos que nós lemos, de Tiago e de Eclesiastes, nos apresenta que nós seremos julgados de acordo com os mandamentos de Deus, de acordo com a lei de Deus. Inclusive, será tema do nosso próximos estudos sobre a lei de Deus. Nós seremos julgados pela lei da liberdade, a lei do amor. Aqui, inclusive, em Tiago, citou mandamentos como não matarás, não adulterarás. E nós vamos entender um pouco mais sobre esses mandamentos mais à frente. Mas Deus está dizendo que Ele tem uma norma, um parâmetro para esse juízo. Que todos nós seremos julgados por meio de sua lei. Aqueles que recusaram a Cristo, que decidiram viver a vida levianamente distante de Deus, não aceitaram a Jesus, não aceitaram o perdão, viveram pisando, quebrando os mandamentos de Deus, serão condenados. Deus julgará por meio de sua lei. E agora vem uma pergunta, talvez você pense, mas pastor, olha, o senhor citou aí, inclusive o senhor citou a respeito do adultério. Eu já adulterei, eu já traí minha esposa, meu esposo. E agora como que eu faço? Eu estou perdido, eu estou condenado. Olha, pastor, eu já desonrei meus pais. Eu já cometi alguns pecados mediante os mandamentos de Deus. O que eu faço? Como que eu posso ser absolvido nesse juízo, nesse tribunal? Como que eu faço para ter a minha sentença, a minha fiança paga? Querido, Deus irá julgar a todos. A norma será a sua lei. Todas as nossas obras serão passadas em juízo. Mas há um segredo para nós. Há um segredo para nós não sermos condenados neste juízo. Qual é o segredo? Romanos capítulo 8, versículo 1. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu amigo, minha amiga, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que aceitam a fiança paga por Cristo na cruz do Calvário. Jesus é o sumo sacerdote que faz expiação pelo povo. Mas Jesus também é o Cordeiro que pagou o preço pelo pecado de todos nós. Jesus hoje diz para mim e para você, filho, existe um juízo, esse juízo é sério. Esse juízo já está acontecendo. Mas saiba de uma coisa, se você me aceita, se você busca viver uma vida ao meu lado, se você está em Cristo, você não tem condenação. Muito pelo contrário, quando Jesus voltar, Ele vai te receber de braços abertos para a vida eterna. E mediante a tudo isso que nós estudamos hoje, eu quero fazer uma pergunta para você.
A Bíblia está nos dizendo a respeito do juízo. Um juízo que já começou, já estamos sendo julgados por Deus. Tudo que nós estamos fazendo está sendo registrado. Eu pergunto você, diante desse juízo, desse tribunal de Deus, você quer ser salvo? Você quer ser absolvido? Ou você quer receber a condenação final desse julgamento? Perder a vida eterna? Ser destruído pelo fogo e enxofre que vai descer do céu por ocasião ali após os 1000 anos? Qual é a sua decisão? Sabe, a Bíblia, ela não nos força a nada. Deus não nos força a nada. Deus estabeleceu seus princípios. Deus deu oportunidade para cada um de nós, porque Deus não nos força a nada. Mas Deus hoje diz para você, eis que tenho posto diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. E Ele diz com todo amor e carinho para você, escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua casa. Quer você escolher a vida? Se entregue hoje a Jesus. Tome a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus. Aceitar os seus princípios, aceitar a palavra de Deus em sua vida e decidir ser moldado por ela. É esse o seu desejo? Eu quero orar com você nesse momento. Aonde você estiver, curva a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, amado e eterno Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Pai de amor, muito obrigado por Teu infinito amor e bondade conosco. Nos ajude a cada dia a aceitarmos Cristo em nossa vida. Aceitarmos a Ele como o Cordeiro que tira os nossos pecados, como o nosso sumo sacerdote, como o nosso advogado, e sermos salvos por Ele. Limpa-nos, ó Pai, nos purifique. Nos faça andar nos Teus caminhos, porque por nós mesmos nós não conseguimos, mas pelo Teu poder seremos vitoriosos. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Entregamos, ó Pai, a vida deste filho que está sofrendo porque um dia traiu a esposa e agora sofre com esse pecado no seu coração, com medo de ser condenado, perder a salvação por causa disso. Que ele possa, ó Pai, reconhecer que o Senhor pagou o pecado dele, que se ele entregar a vida em Tuas mãos, ele é liberto. Se ele se converter dos maus caminhos, ele é liberto por Ti. Ó Deus, toque no coração desta filha que está sofrendo por um pecado que cometeu. Ó Deus, limpa-nos, purifica de todo o mal, de todo o pecado, pois só em Ti encontramos a salvação. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo.